Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do FBI que está sendo acionado lá nos Estados Unidos sobre a possível interferência dele aqui no Brasil, né? Porque você lembra que no Twitter Files houve algumas comunicações que davam a entender que o FBI estaria de alguma forma cooperando com Alexandre de Moraes para calar vozes aqui no Brasil, para fazer censura aqui no Brasil. E aí a Câmara Americana, justamente aquele comitê judiciário da Câmara Americana, mandou uma requisição para o FBI exigindo informações sobre isso. Além disso, além do FBI, a gente tem a informação também de que a CIA estava envolvida nessa censura lá nos Estados Unidos, no contexto de um ataque à desinformação estrangeira. Isso é uma coisa que me soa muito estranho, porque eu já falei para vocês, existem medidas de ataque de desinformação estrangeiro. É lógico que existe, está cheio de Russet por aí, mas as mídias sociais, as redes sociais, ao contrário, diminuem a influência desse grupo, não aumentam. Por quê? Porque esse grupo ele é muito mais eficiente na informação centralizada. Quando eles cooptam as redes de televisão, os jornais, como aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil a maior parte dos jornais é tudo Russet pra caramba, dá propaganda tudo a favor da Rússia, elogiando Putin e coisa e tal. É muito mais efetivo, por quê? Porque aí você tem a informação realmente concentrada. Na internet não acontece isso, na internet fica um monte de debilóide aí que segue as Russets, mas você tem também a verdade sendo dita na internet, então no final das contas não tem problema nenhum. Esse suposto ataque cibernético, ele existe, ele é real, ele pode ter efeito sobre algumas pessoas, mas na prática acaba sendo muito menor na era da informação descentralizada, então a CIA muito provavelmente está usando isso como desculpa para agir, né? E existem ligações também da CIA com o Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Janja VIP, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na Gazeta do Povo traz aqui uma informação aqui feita pelo Guilherme Oliveira sobre esse caso aqui, ó. O Michael Shellenberger, ele protocolou ele mostrou aqui no Michael Shellenberger, ele é jornalista, né? Ele está noticiando que o Comitê Judiciário da Câmara Americana protocolou esse pedido de informações ao FBI, que o FBI é a Polícia Federal Americana, né? Que estaria trabalhando em conjunto com o governo do Brasil para contactar 2 residentes nos Estados Unidos, né? Então 2 residentes, inclusive um deles jornalista, teria sido contactado pelo FBI a partir de pedido do Alexandre de Moraes, e o pessoal da Câmara Americana quer saber com base em que aconteceu isso, porque isso daqui era uma operação de claramente tentando um cala-boca, né? Tentando intimidar esse jornalista brasileiro que estava lá. Se não me engano, foi o Paulo Figueiredo, né, que foi contactado pelo FBI, ele fez um vídeo até sobre isso, falando sobre esse contato que ele recebeu do FBI, e que é uma coisa muito estranha, porque o FBI teria que ter uma colaboração para fazer esse tipo de coisa, né? Então está aqui o pedido de informação. No Brasil, alguns outlets de mídia, né, alguns jornais, reportaram que o FBI, no contexto do governo brasileiro, buscou 2 residentes americanos, inclusive um jornalista que é alvejado por censura pelas cortes brasileiras, e que ele estaria, ou seja, o FBI estaria trabalhando com o governo estrangeiro para facilitar a censura. Isso é um absurdo, isso daí, e seria interessante ver como é que isso daí está sendo propagado por lá, né? Enfim, eles acrescentam outros aspectos aqui, falam que requisições da inteligência ucraniana e coisa e tal. O fato é que, como eu disse para vocês, essa ação toda dos congressistas americanos, é lógico, tem por objetivo os objetivos deles lá nos Estados Unidos, né? Então o principal foco deles lá nos Estados Unidos é justamente essa interferência, tanto do FBI quanto de outras agências americanas com as redes sociais lá nos Estados Unidos, né? Eles estão muito preocupados com isso, né? E de fato, isso daqui é lógico, né? É uma coisa interessante, vamos ver no que vai dar, o que o FBI vai responder disso daí, até onde vai essa perseguição a jornalistas brasileiros lá nos Estados Unidos. Mas muito interessante também foi essa edição aqui do Schellenberger sobre o Twitter Files CIA, né?
Então aqui não é Twitter Files Brasil, isso aqui não é específico do Brasil, isso aqui ao contrário, fala sobre ações principalmente antes do Elon Musk comprar o Twitter, em que a CIA tentou por várias vezes infiltrar agentes dentro do Twitter para justamente fazer a moderação de conteúdo nesse contexto. Ou seja, a CIA alegava que estava sendo atacada por agências de desinformação estrangeiras, e nesse ponto ela está correta, eu concordo, existe mesmo operações aí da Rússia, da China, de várias outras agências estrangeiras, é ilusão achar que não existe isso, existe sim. O fato é que é uma besteira agir contra isso em redes sociais. Tem que se investigar isso principalmente nas mídias tradicionais. Ali sim esse pessoal já tinha feito a casa deles e é muito mais eficaz nessa questão da desinformação, né? Então eles revelam aqui essa tentativa de infiltrar alguém dentro do Twitter. Eles tentaram cooptar vários funcionários dentro do Twitter para agir como agente duplo. Olha que coisa, a CIA, em tese, é uma agência americana de segurança, né, de segurança e inteligência. Ela atua fora dos Estados Unidos. Ela não deveria estar atuando dentro de uma empresa americana, né, mas, no entanto, ela estava tratando o Twitter, e eu imagino, por extensão, as outras redes sociais, quase como um governo estrangeiro, ou seja, estava tentando infiltrar a gente dentro dessas empresas, e pelo menos um caso ela conseguiu, né. Também teve o caso de uma equipe, um contratado pela CIA, né, de defesa em desenvolvimento, que visava identificar, por exemplo, Edward Snowden da vida, ou seja, pessoas que tiram segredos da CIA e expõem, né, e queria fazer isso através do Twitter, o que não faz muito sentido, porque todos esses vazamentos aconteceram diretamente da NSA, dos órgãos americanos, para a Dark Web. Ninguém iria publicar um negócio desse no Twitter, porque seria muito fácil de identificar a origem da coisa, e várias outras coisas aqui, né? Então, por exemplo, o primeiro caso que ele fala é o grupo Aletheia. Esse grupo Aletheia é um grupo de identificação de desinformação e guerra híbrida, né? Então, justamente Rússia, fake news e o futuro do conflito foi escrito por essa moça aqui, a Nina Jankovics, e ela trabalhou em parceria direta com a CIA. Então ela fez esse livro aqui sobre as técnicas de desinformação da Rússia e coisa e tal. Isso é uma besteira, as técnicas de desinformação russas são conhecidas, todo mundo sabe como é que é, eu já até fiz vídeos aqui explicando como é que são essas técnicas. E o ponto central que eu falo sempre nos meus vídeos, no final das contas, isso existe? Existe. A Rússia faz isso? Faz isso. Tem um monte de gente aí que está agindo, sendo pago pela Rússia. A Rússia é um país que tem superávites muito grandes com petróleo e tem um governo ditatorial que prefere gastar esse dinheiro para tentar minar o Ocidente de várias maneiras, né? Com ambientalistas, por exemplo, tentando fazer com que os governos do Ocidente não invistam em ambientalismo, ou melhor, invistam em ambientalismo, o que prejudica a produção de petróleo, o que garante mais margem para a Rússia na produção de petróleo, né? Isso não é uma coisa de agora. A gente não está falando da guerra da Rússia e da Ucrânia agora, período de 2022 para cá. 2022 para cá, os russos tiveram um baque com isso, com as sanções, né? A gente está falando do período antes disso, desde 2014, desde 2001, na verdade, a Rússia já vem tentando instigar esses movimentos ambientalistas na Europa e nos Estados Unidos, exatamente para atrasar a produção de petróleo nesses países. E eu não duvido nada que faça a exata mesma coisa aqui no Brasil, com o exato mesmo objetivo. Quanto menos petróleo o Brasil produzir, mais sobra para a Rússia produzir, que a Rússia não está nem aí para esse negócio, né? A Rússia e a China também têm esse mesmo tipo de pensamento, né? A China também instiga coisas no Ocidente, talvez toda essa coisa woke, coisa e tal, que lá na China eles não estão nem aí para isso, justamente com a ideia de que, enfraquecendo o Ocidente, através da democracia, através da liberdade de expressão, que esse pessoal entende como uma coisa ruim, eles acabam enfraquecendo as instituições e melhorando o lado deles. Eles estão errados nisso, porque a liberdade de expressão ela é mais resiliente no final das contas. As ditaduras, ao contrário, são frágeis, né? A ditadura basta o líder se enfraquecer e todo líder um dia morre. Somos todos humanos, ninguém vai viver para sempre aqui. E isso trinca muito mais rapidamente uma ditadura do que uma democracia. A democracia ela é resiliente. O pessoal que está caindo no papo do wokeísmo, está caindo no papo do ESG e coisa e tal, tá, mas já está começando a superar isso daí.
liberdade de expressão. Tendo liberdade de expressão para discutir os temas, meu amigo, o pessoal supera. É muito mais resiliente do que a Rússia e a China. Mas, de qualquer forma, que eles tentam esse tipo de coisa, eles tentam, né? Ela explica que esse grupo Aletheia foi um dos grupos que o pessoal tentava convencer o Twitter a contratar como mediador de fake news. E que eu não duvido nada, outras redes sociais devem ter contratados para fazer esse cheque de validade das fake news, né? Outra foi isso daqui, ó, também um outro grupo que é o QT Group, eu acho, não sei se é esse daqui, mas essa outra moça aqui, que também fala sobre fake news e não sei o que lá, ela fez uma análise de como a CIA analisa fake news e coisa e tal. E, de novo, eu estou dizendo que isso aqui é inválido? Não, isso aqui é válido. Eu acho que, de fato, tem que fazer essa briga. Eu volto e meia nos meus vídeos, lá na Ucrânia, principalmente, eu mostro, olha só, fake news russa, isso daqui, né? E não sei o que lá. É importante destacar esse tipo de coisa. Agora, isso quer dizer que a solução para isso é calar a discussão? Não, não é. Isso daí, essa parte, eles estão usando isso com objetivos políticos lá nos Estados Unidos. Eles querem calar a discussão, querem atacar pessoas, né? Eles falam aqui sobre uma página, como é que é o nome da página, que fazia sobre uma lista de pessoas que falam fake news e não sei o que lá, que eles colocaram ali justamente nessa situação, né? Bom, em outubro de 2020, o Jack Dorsey disse que foi convidado a contratar o Zatko, que é um grande especialista em ataques cibernéticos, por conta desse tipo de ataque aqui. Ó. Esse tipo de ataque aqui aconteceu em 2020. Aliás, serve um alerta, porque muita gente ainda faz esse tipo de ataque. Se você vê alguma coisa desse tipo, é sempre golpe. Não tem alternativa, né? Olha só, Joe Biden, eu estou dando de volta para a comunidade. Todo Bitcoin que foi enviado para o endereço abaixo será enviado de volta duplicado. Se você mandar $1.000, vai receber $2.000 e coisa e tal. Eu vou fazer isso só por 30 minutos, né? E lógico, isso aqui é golpe. Você manda o Bitcoin e não recebe porcaria nenhuma. Evidentemente, ninguém faz isso, não existe isso. A conta do Biden foi hackeada nesse caso. E daí contrataram, o Twitter foi incentivado a contratar esse cara aqui como especialista de segurança para evitar esse tipo de golpe no futuro. Só que no final o cara era ligado às agências de inteligência, ele era ligado à CIA. Então a coisa toda, muita gente suspeita que foi até um ciclo completo, né? As agências de inteligência fazendo isso daí para o Twitter ter necessidade de contratar uma pessoa e aí elas colocarem uma pessoa de confiança delas dentro do Twitter, com conhecimento de tudo lá, com conhecimento da área de segurança, com conhecimento da moderação. E a partir daí esse cara começou inclusive a fazer, aqui ó, eu recomendaria o Aletheia Group, né, foi o que disse o Zatko, Aletheia Group, aquele primeiro grupo lá que já é ligado à CIA, né, ou seja, é a CIA, a Inketel e a Aletheia, que tem um grupo aqui de Inketel, é uma espécie de incubadora de empresas da CIA, né? Então várias empresas de checagem de fatos e coisa e tal recebem dinheiro da CIA para fazer esse tipo de checagem de fatos, startups de checagem de fato, tudo com a CIA por trás, né? A Aletheia é um desses grupos que está ali nessa história toda e tentaram colocar isso daí dentro do Twitter, né? Enfim, eu não vou ler todo o processo aqui, mas é muito grande, e o curioso é que muitas dessas empresas de checagem de fato que são patrocinadas pelo Inketel da CIA também são parceiras do STF, do TSE aqui no Brasil. Olha que coisa curiosa, né? Para você ver como é que existe essa grande tentativa de controlar a informação, que por um lado parece ser uma coisa legítima. De novo, existem sim desinformação de países, principalmente da Rússia e da China aqui no Brasil. Existe, não é mentira isso. A questão é, a CIA está usando isso muito além de meramente combater esse tipo de desinformação, que na rede social isso é pouco sensível, não é uma coisa que faça tanta diferença, só mesmo otário cai na desinformação desse pessoal, e estão usando isso para suprimir o discurso político no final das contas, né? Então, isso aqui é muito do que eles têm feito lá na época do antigo Twitter, né? Aí tem vários exemplos aqui do que eles estão falando, e etc. Aí depois esse cara acabou sendo identificado como um agente da CIA, acabou sendo expulso do Twitter, aí entrou com uma ação contra o Twitter, se tornou um delator do Twitter. De novo,
o modus operandi da CIA. Aí você lembra daquela delatora do Facebook também? O que houve com ela, né? Será que não era um negócio similar também? Ou seja, era um agente da... Não estou dizendo que seja, tá? Estou especulando aqui, porque como esse cara fez isso, pode ser que seja o mesmo caso dela, né? Era um agente da CIA e no que a companhia expulsou o agente da CIA, ele se voltou e virou delator, usou esse caso para tentar jogar lama na companhia, né? No Facebook funcionou. O Facebook baixou a cabeça, aceitou agora todos os cabrestos que o governo quer botar no Facebook, estão lá. Resultado, o Facebook hoje em dia é uma merda, ninguém usa o Facebook mais. O Instagram está no mesmo caminho, tirando coisa de imagem bonitinha, o Instagram virou uma porcaria para qualquer discussão séria, né? O Twitter é quem sobra, e o YouTube também, né? Vamos ver por quanto tempo, né? Enfim, eles incluíram aqui um monte de informação aqui, coisas realmente muito bacanas sobre a forma como essas agências do governo tentam infiltrar as companhias de mídia, né? E pelo visto isso é um esforço global, não é só... Aliás, o pessoal aqui o tempo todo fala que os Estados Unidos têm que aceitar uma regulação igual da Europa. Olha que coisa, a mesma coisa que falam aqui no Brasil, né? Temos que ter uma regulação igual da Europa e coisa e tal. Sendo que na Europa a regulação é extremamente restritiva, estão banindo um monte de perfis, e de novo, é aquilo que eu falo para vocês, qual que é o problema disso? Não funciona. Olha o exemplo da Europa, o Facebook lá na Europa atendeu todos os requisitos. Todo mundo que o governo da Comunidade Europeia mandou banir, mandou censurar, eles censuraram. O que aconteceu? Estão sendo investigados porque não fizeram o suficiente. É aquilo que eu falo para vocês. O problema é muito mais embaixo do que os governos estão imaginando. É a informação em si. Não é as opiniões políticas, não é o pessoal não são os influenciadores políticos como eu, é simplesmente as pessoas conversando entre si sobre política. Isso é muito mais profundo, é isso que está derrubando os governos, que está desmascarando as besteiras que a esquerda usa, as frases de efeito fácil que a esquerda usa, né? Então, isso não vai acabar nunca. Se você aceitar o cabresto e fizer tudo que o governo manda, o governo vai querer mais, e mais, e mais. A única saída para o governo é acabar com a internet, só que ele sabe que isso é impossível. Ele não vai conseguir acabar com a internet. É por isso que eu falo. É uma luta inglória, o que a gente está vendo é o estribuchar de um tipo de governo que foi muito poderoso no passado, está cada vez menos poderoso hoje, que é o governo grande, o governo socialista, está morrendo e no estribucho dele está causando mal para um monte de gente. Vai acabar morrendo do mesmo jeito, não tem como sair disso. Né? O que ele está brigando contra a informação descentralizada e distribuída é muito mais forte do que o governo. Mas nesse estribucho final do governo, a gente ainda vai ver Alexandre de Moraes causando muito mal para muita gente, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.